Fala pessoal, tudo bem? A gente está passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, porque Daniel Farias, o ano está Tá acabando, acabando. a gente precisa pontuar isso porque o campeonato vai se afunilando, os objetivos ficam pelo caminho e só um detalhe, tá? A gente já começa essa rodada com uma novidade. Antes era G6, agora é G7 do Verdade. Campeonato Brasileiro. Final brasileira, né? Tivemos a definição da Libertadores. Teremos de um lado Palmeiras, outro lado Flamengo, e são justamente as duas equipes que estão lutando pelo título também do Campeonato Brasileiro. Então, essa movimentação na Libertadores teve um impacto direto aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, e agora a gente tem um G7, ou seja, os 7 primeiros colocados vão para a Libertadores. Isso pode até aumentar, né? É verdade. Porque teremos Copa do aí Brasil, tem Copa do Sul-Americana, né? Brasil, Sul-Americana tem o Atlético Mineiro na final Isso. contra o Lanús. Na Copa do Brasil temos outras equipes. O próprio Cruzeiro, que hoje está no G4, ainda está vivo, Corinthians, então tem uma série de outras equipes. Podemos ter aí até, quem sabe, um G8, um G9. É sonhar muito? Não sei, hein? Mas seriam muitos brasileiros. E isso impacta também na Sul-Americana. Se antes, no G6, até o 12º lugar vai para a Sula, agora já está em 13º. Isso. E isso também pode aumentar. Então, é uma rodada decisiva, importante, inclusive aqui para o futebol cearense. E eu já vou colocar aqui o Daniel nesse papo, porque essa é uma rodada que tem alguns confrontos diretos, né, Daniel? Principalmente ali na parte de baixo da tabela. Exatamente, Alexandre. O primeiro jogo da rodada, o jogo de abertura, é justamente aquele jogo que tem sido considerado por muita gente uma final de campeonato brasileiro, nessa luta ali na parte de baixo, que às vezes é um campeonato à parte, na luta pela permanência, que é justamente Santos e Fortaleza. Jogo lá na Vila Belmiro, jogo que tem muitos contrastes ali por trás, né? Tem Vojvoda reencontrando Meu amigo, Fortaleza. parece cor de filme, viu? Quem diria que o primeiro jogo do Fortaleza contra o Vojvoda seria logo nessas circunstâncias, os dois lutando pela permanência, um podendo tirar a vaga. Claro que nessa rodada, Fortaleza ainda não pode alcançar o Santos, né? A distância ainda é ali de 5 pontos, mas a distância pode diminuir bastante, o Santos pode ficar bastante ameaçado, então é um jogo que promete muitas emoções. Eu acho que vai ser um jogo tenso, Alexandre. Tô com essa expectativa, acho que não vai ser um jogo assim de muita superioridade de uma equipe ou de outra, pelo menos não na teoria, né? Acho que vão ser duas equipes com receio de um resultado negativo lá na Vila. Essa é uma rodada, como você bem pontuou. O primeiro jogo já é extremamente tenso, já vai ser uma insanidade, uma loucura. É, Jogo lá na Vila Belmiro. O que o Daniel pontuou é basicamente o seguinte: é um jogo de vida ou morte. O time do Fortaleza está a 5 pontos do Santos. Se o Fortaleza vence, ele fica a 2 dois pontos pontos. do Santos. Já se coloca em uma condição mais favorável para sair da zona. Agora, se ele perde, aí a distância vai para 8 pontos. Ficaria novamente, né, muito difícil, aquela circunstância toda de ganha o jogo, não tem a sequência, e aí se complica demais. Fortaleza, né, Daniel, que viajou, embarcou já na sexta-feira, Sim. com muita movimentação do torcedor, né? Exatamente, isso foi o que chamou a atenção. Você vê o peso e a importância de uma vitória como aquela contra o Flamengo. É uma vitória para recuperar a motivação do torcedor, a esperança do torcedor. A gente já ouviu muita gente falando, não só da torcida, mas os próprios jogadores falando: puxa, se a gente ganhou do Flamengo, a gente tem condições de ganhar de qualquer outro adversário que a gente vai ter até o fim do campeonato. Então a gente viu ali muitos torcedores lá no Aeroporto Internacional de Fortaleza e eles estavam animados, né, motivados, cantando, apoiando os jogadores. O técnico Martim Palermo também foi bastante assim ovacionado, né, cumprimentado pelos torcedores. E o importante agora é fazer justamente isso que você disse, é dar uma sequência, para que não seja uma vitória seguida de uma vitória seguida de uma derrota. Não, está na hora de engatar essa segunda vitória consecutiva, dar mais um passo importante nessa luta pela permanência, e pelo peso da partida seria uma vitória assim ainda mais impactante diante de todos esses cenários dessas circunstâncias. E a gente está falando ainda só do primeiro jogo, mas para a gente explicar para você, na tabela de classificação, a equipe do Santos está ali na 16ª posição, é o primeiro time fora da zona, e ele tem 32 pontos. Ou seja, a distância do Santos para a zona só é de 1 ponto, porque logo abaixo do Santos está o time do Vitória, ele tem 31 pontos. Ele é o 17º, e o Fortaleza é o 18º colocado, Fortaleza tem 27 pontos. Então esse é o cenário. Santos e Fortaleza protagonizam um confronto direto. É bem verdade que
se há uma vitória de um dos lados, em que pese a situação do Vojvoda, mexe muito com a sequência, né? Porque mexe muito, eu acredito, até com a autoestima, com a confiança dos grupos, mas eu falei aqui, tem um time entre essas duas equipes, que é justamente o time do Vitória. Vitória que, desde que chegou o Jair Ventura, começou a ganhar, Sim, começou a teve uma melhorar. reação, de certa Tá forma. tendo uma reação dentro do campeonato. E o Vitória entra em campo no mesmo dia, logo na sequência, né, Daniel? Exatamente. No mesmo horário, inclusive, 4 horas da tarde, jogo fora de casa no Mineirão contra o Cruzeiro. Jogo difícil, o Cruzeiro vive um bom momento, está ali na terceira colocação da tabela, atrás do Flamengo e do Palmeiras. Ele corre por fora ali naquela luta pelo título, né, Alexandre? Provavelmente a disputa vai ficar realmente entre Palmeiras e Flamengo, mas o Cruzeiro não deixa de ser uma grande equipe, né? Vive um ano realmente de uma boa campanha na Série A. Leonardo Jardim está comandando o time muito bem, tem o Caio Jorge fazendo muitos gols, outros jogadores de destaque no seu elenco. O jogo é no Mineirão, então assim, é uma parada muito dura para o Vitória, o que é positivo de certa forma para o Fortaleza, né? Porque tá atrás do Vitória, né? Ali com a distância de 4 pontos, então essa distância do Fortaleza também para o time que está à sua frente, caso o Fortaleza consiga vencer o Santos, a tendência é que ele diminua a distância ali também para essa posição, a 17ª posição, tendo em vista a dificuldade do jogo do Vitória. O jogo do Vitória ele é um jogo chave, e aí a gente já começa a falar sobre a briga contra o rebaixamento, justamente porque ele está um ponto atrás do Santos. Então, no pior mundo do Fortaleza, ele é derrotado e o Vitória vence. Sim. Aí a distância do Fortaleza para o Vitória vira 7, do Fortaleza para o Santos vira 8, e aí esse buraco que está na zona se torna ainda mais complicado. Por isso é tão importante, né? Não só o Fortaleza fazer a parte dele, como lá nesse outro compromisso, lá no Mineirão, o Vitória também ficar pelo caminho. Porque o Vitória é o primeiro colocado da zona. Sim. Se a gente começa a destrinchar a zona, 17º, 18º, 19º e 20º, o Vitória é justamente o 17º. Ou seja, o jogo do Vitória também interessa outro representante cearense, porque o time do Ceará, ele também vai entrar em campo. Não será sábado, será no domingo, mas é um Ceará reencontrando um velho conhecido, literalmente. O cara que ele acabou de enfrentar aqui essa semana, né? O time do Fluminense. Não teve uma boa jornada, não fez um bom jogo no Maracanã. O técnico Léo Condé falou que foi o pior segundo tempo do ano do time do Ceará. O Ceará foi muito mal na etapa final contra o Fluminense, mas nós sabemos, né, houve uma interferência da arbitragem, um erro crasso, uma falta que origina o gol do time do Fluminense. Essa falta, basicamente, ela é inexistente, não deveria ter sido marcada, mas foi marcada. O time do Ceará perdeu por 1-0. E aí, Daniel, engatou basicamente 4 jogos sem vencer. Isso. 3 derrotas seguidas, aumenta essa pressão, e em que pese, né, Fortaleza, Santos e Vitória jogarem no dia anterior, acho que mesmo sem esses jogos, o cenário do time do Ceará já é um cenário de mais cobrança, né? Já é um pouco mais de pressão para o Alvinegro de Porangabuçu. Com certeza, Alexandre. Eu acho que principalmente não só pelo resultado específico contra o Fluminense, mas pela sequência que o Ceará vive. Você fala aí de 4 jogos seguidos sem vencer, e desses 4, os 3 últimos, 3 derrotas consecutivas. Então o Ceará, ele estaciona na tabela, nessa pontuação de 35 pontos, está ali na 14ª colocação, viu equipes que estavam atrás dele ganharem pontos, né, ultrapassarem o próprio Ceará. Atlético Mineiro, por exemplo, no último fim de semana, venceu o próprio Ceará num confronto direto e ultrapassou o Ceará. O Ceará estava com um jogo a menos. Agora ele se igualou à maioria das outras equipes ali da parte de baixo da tabela em número de jogos e viu que a sua situação não é tão confortável assim. Distância de 4 pontos para a zona. A gente fala de uma rodada que pode ser muito importante. A gente estava comentando aqui sobre o jogo do Vitória. Não é só o Fortaleza que está de olho nesse jogo do Vitória. O Ceará também está, porque a depender dos resultados, se ele tropeça, perde para o Fluminense na Arena Castelão, o Vitória vence o Cruzeiro, não é o que a gente imagina, né, diante das circunstâncias, mas pode acontecer. O próprio Ceará já venceu o Cruzeiro lá. Essa distância para a zona de rebaixamento pode cair para 1 ponto. Então, assim, é um cenário realmente que exige muita atenção do Ceará. Um jogo que não vai ser um jogo fácil, mesmo que seja o jogo dentro de casa. A gente viu que o Ceará não conseguiu fazer uma boa partida contra o Fluminense lá no Maracanã, né? O Fluminense não fez nenhuma partida brilhante, mas o Ceará foi muito abaixo do esperado. Você citou a fala do Condé. Quem assistiu o jogo pôde ver que de fato foi um Ceará muito apático, né? Teve muita dificuldade de criar chances, de finalizar. Então, assim, o intervalo entre um jogo e outro é curto, mas é um tempo para o Condé
sentar, conversar com os jogadores, treinar e tentar fazer algum ajuste para buscar esse resultado positivo, né? Para além de uma vingança contra o próprio Fluminense, a gente está falando de uma situação de conforto na tabela de classificação. Você imagina o peso de você chegar para um clássico rei, que é o jogo seguinte, e estando a 1 ponto da zona de rebaixamento. Seria uma pressão muito grande para essa partida da próxima semana. E no pior dos mundos, com o seu rival, né, o seu adversário muito próximo de você. Exatamente. E com um jogo a menos, né? Isso, Porque o Fortaleza ainda tem um jogo a menos. Exato. Então, não há dúvidas de que há mais pressão em torno do time do Ceará. Ceará que tem ainda dúvidas, né? Porque a gente viu que contra o Fluminense, logo no primeiro tempo, na verdade, no intervalo, o Condé já faz 2 mudanças. Trouxe o Richardson, tirou o Pedro Raul também, colocou o Pedro Henrique, fez modificações na equipe, né? Para ver se ele conseguia voltar para o jogo. Não surtiram efeito, então é o mesmo adversário. Acho que isso é curioso, porque passa a sensação de um confronto direto. Copa do Brasil, Ida né? e volta, Jogo né? de ida e volta, basicamente 4 dias de intervalo. O que é que eu faço de diferente? Os caras já me conhecem. A mesma estratégia, se eu jogar da mesma forma, vou perder. Vou perder de novo. Então, o que é que eu faço de diferente? E aí tem um detalhe no meio disso tudo, né? Porque o jogo do Santos também acaba sendo um problema, porque se o Santos vence, Daniel, por mais que o Fortaleza permaneça afundado na zona, mas aí o Santos também se equipara ao Ceará em termos de pontuação. E essa pressão o Ceará já vai saber. Então, basicamente, o Ceará já entra em campo sabendo o que aconteceu na rodada. Se ela vai ser um desastre, se ela pode contribuir com ele, mas ele precisa vencer. Esse é o primeiro aspecto. Até porque em casa, o Ceará não está fazendo a parte dele. Exato. E os próximos 4 compromissos, 3 são em casa. É o momento de voltar a ser forte como mandante. A gente fala de um Ceará em casa que a torcida chega junto, tem uma das melhores médias de público, todo mundo acha difícil jogar no Castelão, mas mesmo assim os adversários estão vencendo. O time do Ceará perdeu para o Juventude, para o Corinthians, Pro Botafogo. para o Botafogo, agora recentemente o Botafogo esfacelado. Exato. Teve uma derrota para o Atlético Mineiro ainda no primeiro turno, gol do meio campo. Meio de campo. Então é um time que é o 16º melhor mandante. Se tem um ponto para o Ceará melhorar dentro dessa jornada dele, é em casa. E esse é o momento. A reta final do Ceará a gente sempre bate nessa tecla, né? É contra os 4 melhores colocados. Isso. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Então é muito difícil. E o Ceará precisa acordar para a vida dele, tentar fazer a sua parte, é isso que se espera de uma escalação que pode ter mudanças, como a gente vem destacando aqui. O Ceará vai entrar em campo justamente nesse domingo, mas o Ceará fica de olho também no domingo em um outro jogo. Após o Ceará jogar, tem outro compromisso que envolve o Ceará, que é Internacional e Atlético Mineiro. Eles vão se enfrentar também no domingo, 6h30 da noite. E esse jogo, Daniel, ele tem um impacto para o Ceará, né? Porque o Atlético Mineiro já ultrapassou o Ceará. E o Internacional, ele pode passar o Ceará. Exatamente. Ceará está ali, Alexandre, exatamente no meio entre o Atlético Mineiro e o Internacional. O Atlético Mineiro hoje é o 13º com 36 pontos, o Ceará é o 14º com 35 e o Internacional é o 15º também com 35. Então, assim, é até difícil a gente dizer qual seria o melhor resultado, né? A gente pode até pedir para o torcedor do Ceará comentar aqui no nosso vídeo o que é que ele acha, né? Porque se o Atlético Mineiro vence, ele desgarra um pouco mais do Ceará. Ele abre aí pelo menos 4 pontos, a depender, claro, do resultado do jogo do Ceará, né? O Internacional, se vence, ultrapassa o Ceará. Eu acho que talvez esse seja o cenário mais complicado, né? Porque ele vai estar mais perto da zona ainda, né? Mais perto da zona, vai ter um time que vai subir, né? Que vai, enfim, entrar ali, se distanciar de certa forma da zona de rebaixamento, que seria o Internacional. Talvez o empate possa ser interessante, não sei. Mas é um jogo, assim, direto na luta contra o rebaixamento, que interessa diretamente ao Ceará. Interessa diretamente ao Ceará. Então é ficar atento nesse jogo também. Um jogo que vai acontecer com o mando do Internacional, lá no Beira-Rio. Atlético Mineiro, nesse momento agora, não está dividido exatamente agora atenções com a Sul-Americana. Afinal, vai ser só lá no dia 22 de novembro, né? Então, pelo menos por enquanto, ele vai focar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional também tem apenas essa competição. 2 equipes com elencos qualificados, grandes jogadores, mas que estão brigando ali na parte de baixo da tabela. Então, um jogo muito importante também para você ficar de olho. Exatamente. E aí, para a gente passar toda essa rodada, né? A gente veio falando de alguns jogos chaves, né? Falamos aqui que a rodada abre justamente neste sábado, Santos e Fortaleza, 4 da tarde na Vila Belmiro. No mesmo dia, a gente vai ter esse outro jogo que é muito importante, também no mesmo horário, Cruzeiro e Vitória,
jogando lá no Mineirão, 4 da tarde também. Depois temos Mirassol, a sensação do Campeonato Brasileiro, contra simplesmente o atual campeão da Libertadores, né, o Botafogo, que nós sabemos é um time bastante modificado, né, não é o mesmo time do ano passado, mas essas equipes se enfrentam lá no Maião, na casa do Mirassol, que é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, 6 horas da noite. 9 horas temos o embate que interessa lá na parte de cima da tabela, Flamengo e Sport, o atual vice-líder do campeonato. O Flamengo tem 61 pontos contra o último colocado, o Sport tem 17. Jogo esse será no Maracanã, 9 horas da noite. Expectativa aí, infelizmente, né, para o lado pernambucano de um resultado bem expressivo do Flamengo, tá? Porque o Flamengo está agora sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. A Libertadores, a tensão da Liberta passou. É uma oportunidade, né? Porque joga em casa, tropeçou na rodada passada, perdeu para o Fortaleza. E a gente fala de um time, Daniel, que quando jogou em casa, se a gente, eu consigo só lembrar daquele resultado contra o Vitória, que dá medo. Foi que 8-0? 8-0, goleadas assim impressionantes. Contra o Fortaleza também foi 5-0 em casa. Então é uma equipe que no Maracanã é muito forte. Elenco, em termos de elenco, o Flamengo assim é impressionante a qualidade do elenco do Flamengo. E a gente fala do outro lado de uma equipe que está realmente numa situação muito complicada. Trocou de treinador, Daniel Paulista nem foi tem demitido, um novo técnico não aí. anunciou ainda um novo treinador. Então assim, o cenário realmente é muito difícil da gente imaginar outro caminho que não uma vitória com sobras do Flamengo. Claro, futebol pode surpreender, sempre, a gente sempre destaca isso, mas na teoria, e eu acredito que possivelmente também na prática, a gente deva ver realmente uma vitória tranquila aí do Flamengo. Até porque a saída do Daniel Paulista, ele na verdade trouxe ainda mais essa cara de um time que abandonou o campeonato, não tem mais nada para fazer, apesar de eu achar que o Sport estava se assanhando quando tinha ele. Aí na sequência ainda do domingo, né, já abrindo o outro dia, amanhã, nós teremos aí Corinthians e Grêmio, 4 da tarde na Neoquímica Arena. Os dois times são meio parelhados ali no meio de tabela, precisam definir a vida deles, se eles vão para a Sul ou para a Libertadores. No domingo também, no mesmo horário, nós temos Bahia e Bragantino lá na Arena Fonte Nova. O Bahia sonhando com G4, o Bragantino, para mim, se o campeonato tivesse mais 12 rodadas, ele estava na zona, tá? Não para de perder o time paulista. E vai ser a estreia de um treinador que é conhecido do futebol cearense, Wagner Mancini, anunciado, vai ser o primeiro jogo dele. É verdade, Wagner Mancini, que é impressionante como o mercado gosta dele, né? Saiu da Série B. Que ele não é um bom treinador, mas ele sai da Série B, vai para a Série A, ele sempre consegue estar bem transita muito bem, né? assim, né? E ele está indo para um projeto esportivo interessante, caso se mantenha na Série A. No mesmo horário, né, 4 da tarde, temos Ceará e Fluminense, esse jogo na Arena Castelão. Seguindo também o domingo, Internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio, 6h30 da noite, aquele jogo que eu já destaquei aqui para vocês. No mesmo horário, no Alfredo Jaconi, Juventude e Palmeiras. Aí nós falamos realmente do time épico da equipe que conseguiu reverter aquele placar, né? Tava perdendo o jogo de ida para a LDU por 3-0 semifinal de Libertadores e conseguiu no meio de semana no Allianz 4-0 na LDU. Impressionante. Resultado assim extraordinário, a maior virada da história da Libertadores com relação ao placar agregado, ninguém tinha conseguido reverter isso. Palmeiras está na final, Flamengo está na decisão e ambos enfrentam na 31ª rodada equipes da zona de rebaixamento. O Palmeiras enfrentando o vice-lanterna do campeonato, só que fora de casa, e o time do Flamengo enfrentando o lanterna do campeonato, só que jogando no Maracanã. Então, esse jogo também é um jogo chave aí para as pretensões, porque o Flamengo tem 61 pontos, o Palmeiras tem 62, ponto a ponto, restando 8 jogos, tem tudo para ser realmente muito decisivo, né? Muito emocionante a reta final do Campeonato Brasileiro. E a 31ª rodada se encerra com Vasco e São Paulo lá em São Januário. O Vasco, que é uma coisa impressionante, segundo turno do Diniz com o Ryan, meus amigos, o time tá realmente aquela música do Coutinho, hein? É aquela música, né? Vai virar baile lá, viu? Porque só dá Vasco. Rapaz, o Vasco saiu de candidato fortíssimo ao rebaixamento para a equipe que hoje está no G8.
Se a competição terminasse hoje e a gente confirmasse o G8, Vasco estaria na Libertadores, por exemplo, né? Não me surpreenderia se isso acontecesse. Realmente, você falou aí do Ryan, fazendo muitos gols, um destaque, o jovem jogador, Fernando Diniz e outras peças, né? Verratti no banco, então ele foi ousado, né? Fez ali mudanças, mas que na prática funcionaram. Para a gente ver como realmente o futebol e o Campeonato Brasileiro, eles são muito voláteis, né, Alexandre? Equipes que estão na parte de baixo depois surpreendem. O Bragantino começou muito bem, estava no G4, agora já está ali mais perto da zona. Então, assim, nessas 8 rodadas ainda muita coisa pode acontecer no Brasileirão. Total, o Campeonato Brasileiro está longe de terminar, o ano é que está perto de acabar, É, mas a gente tem aí realmente rodadas decisivas, muita coisa em jogo, e é óbvio que você segue acompanhando tudo aqui no YouTube aqui do Jogada, também nas plataformas do Sistema Verdes Mares, no Instagram do Jogada, nos programas Jogada Primeiro Tempo, Segundo Tempo, Terceiro Tempo, e toda a cobertura também no site do Diário do Nordeste. Estou aqui, Alexandre Mota, ao lado de Daniel Farias, a gente trazendo esse panorama e você fica acompanhando que a gente vai sempre fazer essa pré-rodada, o que está em jogo, o que está acontecendo aí no YouTube para toda a turma que está acompanhando. Um abraçaço, prazer imenso estar aqui ao lado hoje de Daniel Farias. valeu, Alexandre, um abraço. Tchau!